Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje vamos conversar com a Aline Terra. A Aline é representante da Select English no Brasil e vai contar para a gente sobre os novos programas que estão chegando para 2026. Não perca, é com você, Aline. Vamos trazer um pouco dos programas que a gente tem dentro do inglês do Cambridge Juniors, né? Então, temos o Cambridge Junior regular, que eu costumo chamar, então, que é o nosso Cambridge Juniors, que é sem alguma outra extensão do programa em conjunto. Então, seria as aulas de inglês de manhã, as atividades de tarde e as atividades de noite. Porém, dentro disso, a gente tem aluno, por exemplo, que gosta muito de futebol. Então, o que nós temos? Temos os nossos programas estendidos. Quando eu falo extensão, ele não é por mais tempo, é o mesmo período, porém vai fazer algumas atividades diferentes. Por exemplo, inglês mais futebol. Vem um coach que é qualificado, né, pelo futebol para dar essas aulas de futebol para os alunos. Então, são 14 horas de sessão por curso, então são 14 horas por semana. Tem, às vezes, a gente divide 7 e 7, mas às vezes uma semana a gente faz 8, na outra a gente faz 6, é porque vai depender muito do clima. A Inglaterra, a gente tem, apesar de ser verão, pode ter muita chuva, ou pode... Então, eles vão adaptando na semana, como que vai ser a semana, para adaptar nos melhores dias para fazer os jogos. Quando está muito quente também, apesar que para nós o muito quente nem é tão quente quando está quente lá para eles, quando é muito quente, eles não fazem as aulas, porque eles têm, né, respeito ao sol, aquela questão toda, eles trocam as datas, mas vocês vão ter 14 horas de aula, de sessão de futebol, sendo que, geralmente, na última aula, fazem tipo um campeonato entre os estudantes, e se não tem número suficiente para fazer um campeonato entre todos os estudantes, eles convidam alguém e algum time vem fazer junto com vocês esse campeonato. Então, é muito legal para quem quer aprender um pouco de futebol, quem quer se divertir junto com o futebol, né? Não precisa ter um nível avançado de futebol, pode ser iniciante, pode só gostar do esporte e fazer sem problema algum. O que esse aluno... depois eu vou mostrar para vocês as atividades de tarde e de noite, de atividades culturais que vocês têm. Alguns desses treinos, o futebol não acontece de manhã, porque de manhã tem as aulas, então, ele vai acontecer sempre pelas tardes. Então, alguma atividade da tarde, esse aluno não vai fazer, porque vai estar treinando o futebol, tá? Aprende tudo no futebol, mais parte, não tanto teórica, né? Então, mais parte prática, que vai estar fazendo lá o seu curso de futebol. É muito bem aceito, o pessoal gosta muito do futebol, então, eu espero que, para vocês que tenham interesse, gostem para fazer o English Plus Football. Bom, depois nós temos o English Plus Science, que acontece na escola. Nós temos na escola, a gente tem um laboratório, né, no topo da escola. Então, ele traz um pouquinho o English Plus Science naquelas horas, quando que ele é dado, tá? São 10 horas de inglês pela manhã e 10 horas de ciência por semana também, né? Então, 10 horas de manhã de inglês e 10 horas de ciência por semana. Então, aquelas 20 horas de aulas de inglês fica dividido. O aluno primeiro aprende uma parte um pouco teórica, para depois ir para o laboratório para aprender, tá? Então, dentro dessa semana, ele vai estar aprendendo um pouco de teoria e um pouco de laboratório também. É para quem tem um interesse maior em ciências, né, em laboratorial. Aqui a gente pede que o aluno tenha um pré-intermediário de inglês, pelo fato de que vem alguma teoria e vem algumas práticas que devem ser feitas, que talvez para o inglês seja um pouquinho mais entendível, né, um pouquinho mais aceito e que consiga se defender um pouco mais no idioma. E aí a mesma coisa, né, algumas atividades pela tarde, esse aluno vai estar perdendo, porque vai estar fazendo as aulas de ciência, porém não são muitas, porque como aqui a gente divide de 10 horas de inglês e 10 horas de ciência, então esse aluno ele vai ficar às 10 horas da manhã no inglês e depois algumas tardes na parte de ciência e laboratório, tá? Bom, e agora a gente apresenta um curso novo, né, que é o English Plus Coding, que seria codificação para nós.
É um curso novo que a gente está lançando esse ano, né? Então, é um curso que vem tendo muita procura durante o ano de 2025, né? 24, 25 para o verão de 2025, a gente teve muita procura por ele. Então, a gente se preparou para conseguir receber os alunos para 2026 para fazer o curso de inglês mais codificação. Tá? Esse aluno, a gente pede também para ele ter um nível de inglês um pré-intermediário, intermediário, pelo simples fato que vai trazer alguma parte, né, de codificação, né, parte de teoria, um inglês um pouquinho mais robusto. Então, por isso que a gente pede para esse aluno ter um pouquinho, pelo menos um nível de inglês não iniciante, talvez vai se sentir perdido em sala de aula. Não que não possa fazer, mas aí a gente explica que quem tem um nível iniciante pode se sentir um pouco perdido dentro da sala de aula do que eles vão acabar passando para vocês, né? A ideia é trabalhar com os Raspberry Pi, que seriam esses placas que eles chamam, né, de codificação para ensinar o aluno. Então, vai ser bem específico na parte de codificação. Eu acredito que para quem tem um pouco de conhecimento ou nada de conhecimento, mas tem muito interesse, é um curso muito bom, porque vai dar toda uma base. Claro que não vai sair, né, com doutorado em codificação, mas vai conseguir ter uma base, pelo menos chamar a atenção, querer o conhecimento e daqui a pouco procurar um conhecimento um pouco melhor e maior dentro né, de codificação, já que é uma área tão atualizada hoje em dia, que está tanto no mercado de trabalho, então eu acredito que seja muito bom para ter curricular para esse aluno e que o aluno tenha interesse, né? O codificação acontece similar com o de ciência, então são 10 horas de inglês durante a manhã, tá? Semanal, né? E 10 horas de coding por semana de tarde. Então, vai pegar um pouquinho ali alguma atividade da tarde, mas a maioria não, porque pegaria aquelas horinhas que seria, que o aluno que vai fazer 20 horas vai estudar de tarde, vai estar fazendo a codificação em vez de estar fazendo o inglês, tá? Vai fazer o inglês de manhã e a codificação de tarde. Esses programas, eles são oferecidos de 5 de julho a 1º de agosto, então, dentro dessas datas, o aluno pode escolher qual data fica melhor para iniciar conosco, sendo que sempre lembrando que os nossos programas são de, no mínimo, 2 semanas, tá? E aí pode fazer 2, 4, aí vai depender, né, o interesse do aluno de quanto tempo quer ficar conosco na Inglaterra. Em cima desses 3 que a gente tem, temos mais 2 cursos novos. Então, temos o Inglês plus Tênis, para quem tem interesse em tênis, né? Hoje em dia, o pessoal está usando também bastante tênis ou pádel, né? Lá a primeira cancha de pádel foi aberta agora há pouco, então não está tão em alta, mas o tênis sim é um esporte que eles utilizam muitíssimo, o britânico joga muito tênis. Então, qual que é a ideia desse programa? Inglês mais tênis. Vai ter as aulas de inglês durante a semana e 8 horas de sessão de tênis durante o curso. Então, são 4 e 4, ou de novo, dependendo do clima, porque como o tênis é em área aberta, a gente pode colocar, sei lá, 5 horas numa semana, 3 em outra, aí vai depender, tá? É um máximo de 6 estudantes por grupo, então, daqui a pouco vai ter mais aluno fazendo, mas vocês vão jogar juntos, vai ser máximo de 6 estudantes por grupo. O instrutor é qualificado, nossos instrutores são todos qualificados, né, para dar essas aulas, e também funciona do dia 5 de julho ao dia 1º de agosto, tá? São feitos nas quadras de tênis em Cambridge mesmo, então esse aluno se direciona até a quadra de tênis, é super pertinho da escola, então geralmente eles vão caminhando, tá bom? E depois temos o Inglês plus Golfe, para o pessoal que tem interesse em golfe, também a gente oferece com os nossos professores qualificados, né, para dar aula de golfe. Eles sabem que vão estar dando aula de golfe para adolescentes que estão vindo para aprender o idioma, então eles vão utilizar uma gramática, uma parte mais fácil, mas eles vão estar dando aula de golfe. Aqui não precisa de nível de inglês, pode ser desde o iniciante até o avançado para fazer aula, tá? Então, é oportunidade para desenvolver as táticas do golfe, para aprender
né, e para quem tem curiosidade do esporte, ou para quem já faz esse esporte, é muito legal de ter essa experiência. São utilizados quadras de golfe que ficam próximos a Cambridge, fica dentro da cidade, mas um pouquinho mais afastado, mas fica dentro da cidade. O aluno é pego por um táxi na escola, ou por uma van, vai depender do número de alunos que a gente tem, e aí é levado para esse clube para fazer as aulas de golfe, e depois trazemos de volta esse aluno para a escola, ok? Esse curso também acontece de 5 de julho a 1º de agosto. Gente, é isso aí. Se tiverem dúvidas, procurem a Colin, né, para tirar dúvidas, que daí qualquer coisa a Ju ou o pessoal da Colin vai estar me perguntando, eu vou estar respondendo, eu estou sempre disponível para vocês para responder qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção de todos e espero encontrá-los em Cambridge em 2026.